o vídeo de hoje começa uma série sobre o que é o manejo da natureza e os seus serviços. Esse rio, por exemplo, que vocês estão vendo aí na imagem, é o Rio São Francisco. Ele é um dos mais importantes do Brasil, atravessa várias regiões, vários estados. Ele serve para o abastecimento da água, geração de energia elétrica, navegação. Só que ele tem muitos problemas de escassez também de água, de degradação ambiental, conflitos entre diferentes usuários. E ele precisa ser manejado para ser protegido, continuar existindo, tendo saúde para as pessoas poderem continuar usufruindo dos seus serviços. Manejo das águas do Rio São Francisco. Já aí, nessa imagem, você tem uma imagem do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, que é uma das unidades de conservação mais estudadas no Brasil, e um exemplo de como o conhecimento científico pode ser unido ao manejo das áreas protegidas. Ele conserva a Mata Atlântica com grande beleza e importância ecológica, e também protege as encostas muito íngremes dessa região serrana fluminense aí. Então, ele precisa ser manejado de maneira eficiente para ser protegido, continuar existindo e fornecendo tantos benefícios para as pessoas. Então, nesse slide, a gente tem uma espécie invasora no Brasil, que é do coral-sol, Tubastreia, que tem invadido os ecossistemas marinhos do nosso país, principalmente no Sudeste e Nordeste. Ele vem da Ásia e do Pacífico, foi introduzido por plataformas de petróleo e barcos, se adapta muito fácil, ele compete muito agressivamente com os corais nativos, não tem predadores naturais importantes no Brasil, ele precisa ser manejado para o seu impacto ser controlado. Então eu começo com esses 3 exemplos de assuntos ambientais importantes que precisam de manejo. Então vem a ideia do que é manejo da natureza e dos recursos naturais. Eu vou usar aqui uma definição do Savory, de 1988, do livro dele, de Manejo Holístico, que diz que o manejo dos recursos naturais consiste em todas as estratégias que são empregadas pelas pessoas para lidar com o meio ambiente, lidar com componentes do meio ambiente, incluindo as plantas e os animais silvestres. Então, toda forma, todo plano que a gente cria, todo pensamento que a gente tem sobre como lidar com a natureza, isso já é um manejo. Bom, agora, o manejo tem várias características, Ele se concentra, geralmente, no uso dos recursos e dos serviços da natureza para atender às nossas necessidades atuais, porém, protegendo as gerações futuras, garantindo que as pessoas do futuro também possam atingir as necessidades dela. Então, o manejo visa o que a gente chama de uso sustentável. Não é qualquer uso. Manejo não é qualquer uso. O manejo precisa ser sustentável. Outra característica é que o manejo, para ele ser eficiente, ele tem que ser interdisciplinar. Então, ele envolve pessoas de áreas diferentes, conhecimentos de áreas diferentes, principalmente de ecologia, de economia, ciências sociais e ciências políticas também. O manejo melhora muito o seu resultado quando ele conta com a colaboração direta entre profissionais dessas áreas todas. Essa participação social, ela se retrata Outra característica importante do manejo é a participação social. Ela significa o envolvimento de todas as partes interessadas num assunto, num recurso, numa área, ou envolvidas em um determinado manejo. O manejo geralmente envolve o trabalho com muitas pessoas diferentes, que incluem as comunidades que moram na região, os governos federal, estadual, municipal, também empresas que trabalham nessas áreas. Então, o manejo da natureza e dos recursos naturais não é uma atividade somente técnica ou científica, feita por poucas pessoas em uma sala fechada. Ele, para ser bem feito, ele precisa trocar ideia, ouvir, ter um diálogo contínuo com as pessoas cujas vidas estão envolvidas com aquela natureza ou aqueles recursos que estão sendo manejados. O manejo, o que ele procura também? Uma outra característica dele é que ele procura equilibrar as nossas necessidades de saúde, de produção, de lazer, de cultura e a sustentabilidade dos ecossistemas no longo prazo. Isso aí significa que ele promove ao mesmo tempo as nossas necessidades e ainda assim conserva a natureza. O manejo,
ele é aplicado sobre muitos tipos de recursos diferentes, né? Uma variedade grande de aspectos da natureza, como a própria terra, a água, solo, florestas, pesca, os animais silvestres. Então, exemplos de prática de manejo de recursos naturais é o manejo da água, por exemplo, através da implementação de técnicas de irrigação, o gerenciamento de fluxos de rios, né, a proteção de fontes de água, a gestão da terra é a utilização de práticas agrícolas sustentáveis, a prevenção do desmatamento, a restauração de terras degradadas. A conservação da biodiversidade envolve a proteção das espécies ameaçadas, o gerenciamento de áreas protegidas, a promoção da saúde dos ecossistemas. Já a extração sustentável inclui aí todas as formas de extrativismo, como o extrativismo do açaí, do pinhão, das araucárias, no sul do Brasil, do pequi, no Brasil Central e vários outros recursos, que é a extração sustentável. Então, a extração sustentável é outra grande área do manejo. Agora, o manejo nas leis brasileiras ele aparece principalmente na lei do SNUC, Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é uma lei de 2000, o Código Florestal de 2012, e o Decreto da Política Nacional da Biodiversidade. Essas são as três grandes leis que mencionam manejo no Brasil. No caso da lei do SNUC, você tem o inciso 2 do artigo 2, que fala que conservar a natureza é fazer manejo, né? Ele fala, não tem como conservar sem manejar. O próprio ato de deixar uma área protegida, como uma reserva, por exemplo, já é um ato de manejo, já é uma decisão, uma prática humana. E aí esse inciso prossegue dizendo que o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Então é um manejo definido aqui na lei do SNUC de uma maneira muito ampla, muito inclusiva, muito interessante, né? Ele também traz a própria definição legal de manejo no Brasil, que coloca o manejo sempre como uma atividade que visa a conservação. Isso implica que mesmo o manejo dos recursos e do uso direto da água, da madeira, da produção agrícola, de tudo mais, sempre tem como uma base a conservação da natureza. Isso é muito bom, é muito bonito, e isso é uma das bases do próprio conceito de sustentabilidade, como está definido aí no inciso 8, manejo, todo e qualquer procedimento que visa assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Já o Código Florestal trata do manejo florestal sustentável e da vegetação nativa. Ele estabelece aí as normas para o manejo no campo. Ele traz também uma definição de manejo sustentável, que diz aí no artigo 3, inciso 7º, administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema, objeto de manejo, e considerando-se a utilização de múltiplas espécies, madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Então ele define aí a sustentabilidade muito clara dentro do manejo. Já o decreto da Política Nacional de Biodiversidade, ele institui os princípios, né, para a implementação dessa política no Brasil, que inclui a necessidade de manejo para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Embora ele não traz a definição formal de manejo no seu corpo, mas ele coloca no anexo 2, no inciso 6, objetivos do manejo de solos, águas e recursos biológicos são uma questão de escolha da sociedade, devendo envolver todos os setores relevantes da sociedade e todas as disciplinas científicas e considerar todas as formas de informação relevantes, incluindo os conhecimentos científicos tradicionais e locais, inovações e costumes. Então essa política, essa definição dessa política é fantástica, porque ela coloca o objetivo de gerar conhecimento sobre os diferentes manejos necessários de maneira científica e também tradicional. Então ela é muito moderna, muito inteligente essa definição, né?
é uma necessidade e uma obrigação, como colocado aí nessa lei. O manejo é muito importante, então, diante de tudo isso que eu falei, primeiro porque ele garante que os recursos essenciais vão estar disponíveis para nós e para as outras gerações. Porque ele evita o uso destrutivo, promove o uso de longo prazo, então ele garante a continuidade dos recursos. Isso é fundamental para a nossa economia, para a nossa vida. Fundamental. O manejo garante a continuidade dos recursos. Além disso, ele protege os serviços ambientais. Tá? Os ecossistemas saudáveis, eles fornecem serviços vitais como água, ar limpo, regulação do clima, polinização. Então, o manejo protege e promove esses serviços, que são a base da nossa economia, da nossa agricultura, da nossa renda, da nossa alimentação, da nossa vida. Né? E, por fim, ele estimula uma relação sustentável entre as pessoas e o meio ambiente. Com isso, promove o bem-estar nosso de longo prazo, o uso continuado da natureza e a conservação da biodiversidade da natureza. Em uma palavra, a sustentabilidade. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui com o conceito de manejo. Nos próximos vídeos dessa série eu vou entrando em mais detalhes sobre o manejo da natureza. Um abraço e até a próxima.